pessoal, bem-vindos ao podcast da Bluesoft. Hoje nós temos uma entrevista com o Hugo Corbucci e a Mariana Bravo, Mari. Eles são da empresa Agilbits e a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória com métodos ágeis, um pouquinho sobre organização de eventos e o que vocês têm estudado e o que mais rolar, né? Muita coisa. Legal. Então, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da história que estão fazendo e o pessoal que não conhece, né? A gente estudou, fez computação no IME, se conheceu lá e se formando a gente entrou no mestrado. Desde o final do curso a gente já conhecia métodos ágeis e aí o nosso mestrado, os dois são nesse grande tema, métodos ágeis. E é isso, e aí a gente abriu a empresa também. Faz 2 anos e meio. Por aí. Tudo isso? É. Achei que era mais recente. Não, tem 2 anos e meio. A gente começou em começo de 2008. Começo de 2008. E aí tinha mais gente, foi mudando. Eu, a Mari, o Dairton, o Paulo Scheck e o Ale. E aí foi mudando conforme as pessoas descobriam o que elas queriam da vida, até a gente chegar no ano retrasado, no começo de 2009, a gente chegou na formação atual, que é a Mari, o Ale e o Fernando, que é irmão do Ale. E o que vocês fazem na Agilbits? A gente desenvolve, então tem um projeto grande que inclusive esse sábado ele vai ser apresentado ao grande público, o pessoal vai poder baixar e usar. Legal. Que a gente desenvolve para 2 filmes e a gente tem alguns projetos menores de desenvolvimento de sistema, de sites em geral. E a gente presta algumas consultorias, dá alguns cursos, mas aí em empresa, é mais esporádico. E desenvolvimento Java e Ruby também? Esse grande projeto que a gente tem é Java Desktop. Legal. Em cima, baseado na plataforma do Eclipse. E aí os outros projetos, que é site, a maioria em Ruby. Rails. Todos em Rails. Todos em Rails. Exceto... Tem um que tem uns applets, umas coisas assim, umas coisas diferentes, mas a maioria é Rails mesmo. Legal. E como vocês começaram com essa história de métodos ágeis? Se envolveram com isso? De onde nasceu isso? Vocês descobriram esse caminho? Terceiro ano de faculdade a gente queria fazer, a gente estava envolvido com software livre, já tinha vários cursos, a gente queria fazer um projeto open source. Né? E aí, antes a gente foi começar esse projeto, a gente conversou com vários colegas que se empolgaram também com a ideia e a gente falou, vamos fazer. E aí a gente não fazia ideia de como fazia, como decidir o que fazer, nada, então a gente foi conversar com professores e de um deles a gente recebeu essa dica de usar XP. Então, foi lá em 2005. Aí a gente foi descobrir o que era XP, aí esse professor indicou o Ale, o Alexandre Frei, pra gente. O Ale teve um dia assim no meio de julho, que ele foi lá com um bando de aluno empolgado da graduação e ensinou XP pra gente um dia. A gente fez uns projetinhos assim, ensinou como é que é, falou de testes, falou de um monte de coisa. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar disso. E aí a gente foi no semestre seguinte fazer a disciplina de engenharia de software na faculdade. Que é engraçado porque no IME, como na maioria das faculdades, a disciplina de engenharia de software costuma ser mais tradicional, né? A gente deu uma sorte que a gente caiu com um professor que queria experimentar fazer a disciplina com desenvolvimento de jogos. Então ele estava mais preocupado em as pessoas conseguirem fazer o projeto. E ele falou, eu vou cobrar que vocês me entreguem
as coisas que se cobram em engenharia tradicional, mas vocês podem fazer como vocês quiserem, desde que vocês me entreguem os documentos, eu estou feliz. E aí a gente deu uma trapaceada, porque a gente fez tudo meio que usando o XP, e aí a gente tinha cartões e histórias que falavam, tem que escrever qual que vai ser o nosso plano de desenvolvimento. E aí a gente fazia os negócios super genéricos, do tipo, vamos desenvolver a parte que cuida do gráfico. E aí esse era a nossa engenharia de requisitos, e a gente foi refinando e sempre atualizando ela conforme o tempo passava, a gente sabia mais sobre como ia ser o nosso projeto. Aí logo depois disso a gente entrou no laboratório de XP, que é uma matéria que tem lá no IME, que na época era o professor Fábio Con que dava, que é um laboratório, né? O pessoal tem um projetão e tem que desenvolver durante um semestre usando as práticas de XP. E aí foi nisso que a gente realmente entrou, conseguiu, porque durante a disciplina de engenharia de software a gente não fez XP de verdade, né? Era meio tipo... Porque tinha que dar esses relatórios. E aí nessa disciplina que a gente começou a conhecer melhor e conseguiu praticar por 6 meses, e a partir daí não parou mais. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Legal. É legal ver que na USP já tem isso bem há muito tempo, né? Desde 2001? O laboratório de XP, acho que a primeira edição é de 2001. Que tinha 10 alunos, né? 8 tinha alunos. uma quantidade mínima. Desde então cresceu para 50, 60 alunos do laboratório. Então começou com o professor Fábio Con, e ele foi para a UPSLA e conheceu o Kent Beck. E ele estava falando sobre XP, ele achou legal, ele trouxe para a faculdade, queria fazer uma disciplina sobre isso, convenceu uns outros professores, e eles começaram a fazer. Foi assim que surgiu o XP lá no IME. Legal. E aí a disciplina foi crescendo, aí agora o Alfredo, que deu as últimas edições da disciplina, a gente ajudou. O professor Alfredo Goldman. Professor Alfredo Goldman, que é nosso orientador também. E ele falou, ele começou a mudar isso, a gente começou a evoluir esse negócio para parecer com um pouco como se fala de Scrum of Scrum, porque escalar, né? Tinha tanto aluno que não dava mais para adotar o modelo que era o que o professor Fábio Con adotava, que era de seguir bem perto cada uma das equipes. Com 2 equipes dava para fazer isso, com 8 equipes é inviável. Não dá mais. Então começou a compartimentizar ali o que cada um reportava, e aí a gente tinha as stand-ups dos coaches e aí as stand-ups individuais das equipes. Foi bem interessante. A gente tem participado dessa disciplina ou como aluno ou como monitor desde aquela época. A gente sempre participou de todas as edições e ajudou a melhorar a forma de avaliação, a escalar. Desde 2006, foi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 5 anos. Legal. Nessa aí. Isso está inserido nos cursos de verão ou é a grade do... É a grade do bacharelado de bacharelado mesmo. É opcional essa disciplina, na verdade. Tem várias matérias da computação que são opcionais e que, na verdade, não deveriam ser, ou muitas pessoas acham que não deveriam ser. Então essa é uma delas. A gente acha que quem quer trabalhar com software teria que... Pelo menos ter um contato. Pode até ser que não vai viver nessa realidade, mas saber que existe. Conhecer testes automatizados, que é a única matéria onde se fala realmente disso, se exige desenvolver teste automatizado. E no fundo é verdade. Eu acho que hoje em dia a maioria dos alunos passa por essa matéria. A não ser que o aluno seja muito voltado para a área acadêmica, então estudar mais a parte de matemática, computacional. Aí algumas vezes ele vai fazer outras matérias optativas. Mas eu acho que a maioria dos alunos passa por essa matéria. Ela ganhou uma fama muito boa porque ela não tem provas, então o pessoal acabou basta ir na aula, basicamente, e se envolver com os projetos que você sai com nota boa, então o pessoal... Mas a gente tem, nos cursos de verão, tem a edição do laboratório de XP,
mas aí é bem mais curtinho, né? Esse do curso é um semestre inteiro. O do curso de verão é apenas uma semana, com projeto 5 tardes, um projeto falso, simulado, né? projeto exercício. E aí, mas aí a ideia é a mesma, né? Botar o pessoal para trabalhar, escrever testes, ter que ter um tracker, olhar quais são os problemas, montar ali algum quadro branco para poder ter ideia do que está acontecendo, quem está fazendo o quê, fazer uma stand-up meeting ali todo dia, reunião com o cliente, planejamento, todos esses conceitos, só que comprimido ali em uma semana. Intenso. Legal. É boa dica para quem é de empresa, né, que não está cursando esse curso bacharelado lá, participar desse curso de verão, né? E para quem está, sei lá, querendo começar ou que gosta dessa área, vai para a USP, porque provavelmente é um dos poucos lugares que oferece esse tipo de legal, conteúdo. Tem muitos outros cursos lá também do verão que dá para aproveitar, né? Não só de métodos ágeis, mas também de programação. Então, o pessoal da Kaelon oferece lá uns cursos de Java todo ano, e alguns outros agora tem curso de Ruby também, então tem ali uma oportunidade legal para quem... E é barato, então é uma oportunidade legal para quem quiser aproveitar aí as férias de verão. E em relação ao bacharelado também, pelo menos da minha experiência, que a faculdade que eu cursei não tinha nada de métodos ágeis, era totalmente voltado para o outro lado, né? Então eu acho que não acompanho muito de perto, deve estar mudando, né? Porque as empresas vão começar a buscar as pessoas, então a academia vai ter que formar, mas lá já está praticando faz tempo, né? Então tem algumas lugar outras legal universidades que tem também, mas em São Paulo eu não sei. Eu sei que no Sul tem algumas iniciativas, no Paraná. Eu não sei se eu vou me enganar. Ou a PUC ou o Mackenzie acabou de abrir uma matéria que acho que vai estar disponível a partir do semestre que vem sobre desenvolvimento ágil. Interessante. Está começando. Então é um sinal de que nos anos por vir isso vai se difundir. Falar sobre os eventos que vocês têm participado, organizado e que vocês falassem um pouquinho sobre o Agile Brasil, que o Giovanni falou um pouquinho quando ele veio aqui, né, no último episódio, que gostou bastante de participar, de ajudar na organização, até pelo tamanho do evento que foi, né? E queria ver da experiência de vocês quanto a isso também, como é que foi, se tem pontos positivos e negativos que vocês esperam do ano que vem. Bom, eu confesso que eu não vi o que o Giovanni falou, então talvez eu repita algumas coisas. Tá bom. Vou reforçar. Tá bom. Foi muito legal, porque as pessoas, em geral, não se conheciam. Então, tinham 2 núcleozinhos, eu diria, um pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul mesmo, de Porto Alegre, que se conhecia, e um pessoal aqui de São Paulo, que era eu, o Hugo, não todo mundo. Eu, o Hugo, o Dayrton e o Danilo, né? A gente se conhecia, já tinha trabalhado junto. E um pessoal lá em Porto Alegre, mas o resto, ninguém se conhecia, nunca tinha trabalhado junto, às vezes já tinha ouvido falar, mas... E deu super certo desde o início. A gente começou com umas reuniões de Skype semanal, então no começo isso foi super importante, e depois foi só e-mail. A gente parou de fazer Skype e foi só no e-mail e deu super certo. Então, quando a gente se encontrou foi a maior empolgação, assim, porque a gente nunca tinha... Aquela sensação engraçada de que você conhece a pessoa, mas é a primeira vez que você vê ela. Já tinha trocado tanto e-mail, já tinha conversado tanto, discutido, teve discussão meio mais pesada, de eu discordo, você tá errado, não sei o que, mas rolou tudo sempre num nível super bom, então o pessoal aceitava as críticas, dava argumentos e... Os momentos, digamos, o momento mais tenso, eu diria, foi na hora de montar o programa, que a gente teve muita submissão, então muito trabalho para avaliar,
e as avaliações em geral foram boas, então era bem difícil de filtrar ali, ficou tudo bastante emaranhado. E aí uma primeira versão do programa que a gente montou deu ali umas tantas críticas internas. E era meio difícil porque o pessoal que tinha participado da avaliação estava defendendo ali aquele primeiro programa, mas o pessoal que estava de fora estava apresentando o ponto de vista externo. E aí a gente conversou, negociou, acertou quais que eram as regras, como que elas deveriam ser e conseguiu chegar no programa que rolou. Mas foi um trabalho para fazer o evento que durou 4 dias, né, 2 dias de curso, 2 dias de evento. A gente começou isso em outubro do ano anterior. Então, sei lá, uns 8, 9 meses de trabalho ali, que começou com um grupo que encheu. Um grupo começou enchendo, né? Começou trazendo um monte de gente para dentro do grupo e ele foi esvaziando conforme as pessoas não podiam mais se dedicar ou saíam porque elas queriam se dedicar a outras coisas. Então foi bem legal que isso aconteceu naturalmente, não precisou falar com ninguém, pô, então você não está ajudando, foi tudo super legal. E o software que foi feito para controlar submissões e avaliações é legal porque ficou disponível também, né? Tá no GitHub lá. Foi o Danilo que o Danilo startou lá o projeto. O Frank só criou o repositório pra gente, aí ele ia contribuir, mas aí se enrolou, outros projetos não conseguiu. Aí o Danilo fez ali uma grande primeira parte, com eu só introduzindo o bug ali, só para ele continuar trabalhando. E ele ele estava em Londres no começo, aí ele começou a desenvolver, teve uma parte onde ele mudou para Chicago, foi lá trabalhar por um tempo, tá lá ainda, vai ficar ainda alguns 2 meses, acho. E aí no meio dessa transição ele falou, pô, eu não vou aguentar agora, eu tô mudando, preciso de alguém que mantenha. Aí eu assumi essa parte, comecei a parar de introduzir bug e começar a resolver. Eu era cliente. E a Mari só pedia coisa. faz isso, faz aqui. E aí foi bem legal, a gente deixou tudo open source, aí a gente já teve um contato de uns 2 ou 3 eventos que estão pensando em pegar esse negócio e adaptar. A gente fica muito feliz com isso, tomara que dê certo, que a gente consiga evoluir esse sisteminha. Legal. Então o primeiro encontro de todo mundo, fisicamente mesmo, foi lá em Porto Alegre mesmo, na hora um dia antes de começar. Foi no dia. Foi na quarta-feira. Foi no dia do curso, o primeiro dia do curso, porque alguns organizadores não conseguiram chegar ou chegavam muito tarde um dia antes do evento, então a gente não conseguiu se encontrar. E aí no dia do curso, alguns organizadores deram curso, e aí no almoço foi quando realmente todo mundo conseguiu passar curso, lá. Na verdade, foi na quarta-feira. Foi no segundo dia de curso, porque teve gente que chegou só na terça-noite ou quarta de manhã, porque não estava nos cursos. Então foi no segundo dia de curso, às 7 horas da noite, ou 6h30, sei lá, a gente tinha marcado uma reunião, foi todo mundo lá. E aí que a gente se conheceu. E aí algumas pessoas falando, você é fulano, muito prazer e tal. Já trabalhei com você, mas prazer. Legal. Continuando nessa linha dos eventos, né? A gente vai ter o Encontro Ágil agora, em novembro, aqui em São Paulo. Tinha preparado uma pergunta aqui. O que as pessoas podem esperar do Encontro Ágil 2010? Um evento um tanto quanto diferente. A gente está querendo fazer... Vamos ver se vai dar certo, tomara que sim. O evento é o que vocês fizerem dele. Então, o que a gente espera é que as pessoas vão lá e participem. Então, a gente está montando o programa agora, ou essa semana, assim. Deve sair a estrutura da grade em breve, mas a ideia é ter sessões muito participativas, então workshops, jogos, coisas assim, dojos, e ter espaço para as pessoas conversarem. Então a gente vai ter um open space em que as pessoas podem sugerir os próximos temas das quais elas querem conversar. Então, além da grade, a gente vai ter temas e discussões que vão ser definidas na hora, por quem for. Então é muito importante que
o pessoal vá e vá pronto para conversar, para dar ideia, para levantar questões que você não sabe a resposta, porque é isso que vai fazer o evento de sucesso. A gente veio com essa ideia desde o primeiro encontro ágil, teve aquela ideia de BOF, Birds of a Feather, que era o pessoal na hora sugeria ali um tema e quem estava interessado por aquilo ali se juntava e discutia durante um certo intervalo. Isso sempre é super legal, né? A gente nos 2 outros encontros ágeis, o pessoal falou muito bem dos BOFs, e o que a gente tem sentido é que quanto mais tem evento, e agora tem crescido muito o número de eventos sobre métodos ágeis, mas começam a ficar um pouco repetitivas as palestras, né? O pessoal começa a repetir palestra porque dá muito trabalho, eu sou um exemplo desses, estou repetindo aí umas palestras umas tantas vezes. E o mais interessante mesmo é juntar o pessoal para conversar, porque a gente está chegando num nível onde contexto é muito importante. Então não adianta tanto chegar numa palestra e falar, eu resolvi assim. Mas qual que era o seu contexto? Qual que era a sua situação? Por que você tinha esse problema? Então esse tipo de conversa é que leva a ter alguns insights ou algumas ideias que são mais valiosas, digamos assim, para o seu dia a dia. Então acho que essa é a ideia de ter esse espaço de conversa mais colaborativo. E já tem uns tantos eventos na Europa e nos Estados Unidos que tem esse propósito, né, de simplesmente juntar o pessoal e deixar eles trocarem experiências. Então, dado que a base já está estabelecida, a conversa vale mais do que a apresentação. Então a gente está tentando ir para esse lado, ver se a comunidade já está pronta para ter esse tipo de conversa e aí conseguir crescer e quem sabe apresentar alguns resultados que a gente tiver lá fora. Legal. Para quem não sabe, o site é encontroagil.com.br, vai ser no dia 6 de novembro, no IME, na USP. Sim. Vai ser no IME mesmo. Vai ser no IME mesmo. Se ano passado deu um probleminha e tal, mas... Quebrem o chão de novo, vai ser no IME mesmo. Legal. Bem, você começou a comentar um pouquinho sobre esses eventos fora do Brasil, né? Eu vi que você participou da XP lá em 2010, na Noruega. Foi muito legal. Foi legal. Queria que você falasse um pouquinho da experiência de ter ido, ou de outros eventos que você já tenham ido, né? No Agile. A gente gosta muito de viajar, então evento é a melhor coisa que tem para isso, porque você une o útil ao agradável. A gente sempre procura ficar um tempo mais, tá? Então a gente foi já para 2 Upslas. Né? Em Montreal e em... Upsla, que agora virou Splash. Eles mudaram o nome. Upsla antes era Object Oriented System Languages and Applications. Você pulou Programming, System Object Oriented Programming System Languages and Applications. System Languages and Applications. E agora é Splash, alguma coisa que é System Programming Language tiraram, Ordem. Eles tiraram o O, Tá. porque tava meio que o O já virou mainstream, já estava muito batido e estava perdendo interesse. E na verdade o foco do evento não era mais esse, era mais genérico mesmo. Então eles só mudaram o nome para refletir isso. A gente foi 2 vezes para esse evento. Se falava muito de métodos ágeis, muito de outras técnicas, outras ideias, linguagens com paradigmas diferentes. Então tinha realmente aquele foco de OO, só ficou ali porque tinha o PLOP, que é tradicional e ainda tem, mas a grande força ali era mesmo pensar em o que vem adiante. Aí a gente foi 2 vezes para Uppsala e aí a gente foi para Agile. 2 vezes também. Vamos ver como é que é essa outra conferência, que é a maior conferência de métodos ágeis do mundo. Então vamos lá, a gente foi, é um negócio absurdo, tem 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo, 20 salas, 20 ou 40, gigantesco. Né? A primeira vez que a gente foi tinha quase 40, eu acho. E você não tem como saber o que fazer, o que eu vou assistir, sempre tem coisas você deixando de fora. Então é super legal porque tem muita oportunidade, tem muita gente, tem espaço também para esse tipo de conversas, eles têm ali alguns momentos comuns para as pessoas conversarem.
que é super legal. E aí ano passado, pela primeira vez, a gente foi para XP. Esse ano. Que foi lá na Noruega. Que é na Europa. Que é a maior conferência na Europa sobre métodos ágeis. Que tem o nome de XP, mas não é só sobre XP. Esse ano teve um dos keynotes, era sobre Kanban, do David Anderson, e tinha muita coisa sobre Scrum, Lean, enfim, todas essas ideias em geral. O pessoal tem um pouco de dificuldade, né, de dar nome para os eventos, porque perde o... Na verdade, essa do XP é muito antigo, né? O XP, a primeira edição, essa foi a 11ª edição do XP. Então, a primeira XP foi em 2000, que era realmente XP. Porque não tinha foco em outras. Scrum estava ali, né? Batalhando, mas o que tinha acabado de ganhar muita força era XP. Então o foco era realmente XP. Mas você pensa o quê? Dar nome para conferência é difícil, né? É difícil. Não, mas a Agile Brasil ficou bom. Com S ou com Z? Não, é complicado. É complicado. A gente tem que fazer umas escolhas ali. E depois você der um nome, é difícil mudar também, porque as pessoas já conhecem aquele nome. Você não pode falar, não, agora não é mais só sobre XP, então vamos mudar o nome. Que nem a UPSA. É Splash. A gente fica falando que é Splash. Mas eles fizeram um objetivo bem explícito, que era renovar o interesse pela conferência. Foi realmente para reciclar. Mas isso é bom, né? No final das contas, se fosse um evento só sobre aquilo 10 anos seguidos, não ia ter mais ninguém querendo participar. Legal. E, bom, mudando um pouco de contexto aí de novo, o que vocês têm estudado ultimamente? Você falou de palestras, vai repetindo, né? Você fez o Clean Code no Devin Sampa, TDC, e aí vai... E vou no Agile Tour de novo. Então, você tem estudado sobre isso? Eu dei uma porrada de livro diferente? Eu comecei... Sempre me interessei, né? Fui ler bastante sobre refatoração. Sempre eu tinha alguns problemas com refatoração, porque é aquele negócio que, muito bonito falar que você está melhorando, mas como que você sabe que você está melhorando? O que quer dizer melhorar, né? O próprio Fowler é muito subjetivo no livro dele. Ele fala ali que o negócio fica melhor, mas ele não fala o que quer dizer melhor. Aí quando saiu o Clean Code do Uncle Bob, eu comprei imediatamente e fui ler. Gostei muito do que está escrito, né? Então tem uma parte, o livro é escrito com exemplos em Java, mas tem toda a primeira parte não é focada na linguagem. É mais sobre a ideia de como que você faz um código ficar melhor e o que significa isso, como que você pode perceber se ele está melhor ou se ele está pior. Então, quando eu li isso aí, eu achei muito legal, comecei a aplicar isso nesse nosso projeto grande aí em Java, pensando em como que a gente poderia refatorar, como que as coisas poderiam ficar melhores. Eu percebi que aqui no Brasil pouca gente falava disso, ou praticamente ninguém, pelo menos usava isso como tema de palestra. Então eu comecei a entrar nessa batalha para que as pessoas falem mais disso, pensem mais sobre como que esse código fica melhor, como que a gente comunica com o programador do futuro. Né? Com você mesmo no futuro, provavelmente. Com você mesmo ou com outros, né? Com você mesmo é aquilo que o pessoal fala, não, mas é fácil, eu vou lembrar. E aí 3 meses depois você nunca lembra de nada. Só quem foi idiota que fez aquilo ali, você olha lá, é o seu nome, então, né? Pega meio mal. Legal. Então, e lá no Agile Brasil vocês apresentaram sobre retrospectivas, né? Então, eu fiquei pensando, vocês trabalham tanto com parte de desenvolvimento quanto consultoria, treinamento e tal. Então, tem que ter esses dois lados, né? A parte de retrospectivas foi em cima daquele livro Agile Retrospectives, né? Foi. Bom, a gente compra muito livro. E a gente tenta ler eles. Então, o Agile Retrospectives foi isso. A gente comprou o livro, eu comecei a ler, acho que foi no começo desse ano, no ano passado. E achei muito legal, descobri várias coisas que eu não sabia.
tanto de técnicas para usar em retrospectiva, que eu só conhecia o básico, que é coisas boas, coisas ruins e problemas, né? E descobri que tem muito mais coisa, muito mais possibilidade, muito mais maneiras de obter informação e de fazer as pessoas conversarem. Achei isso muito legal. E aí eu usei o livro esse ano na disciplina de laboratório de programação. Eu usei esse livro para ajudar alguns dos coaches que estavam fazendo a matéria a fazer retrospectiva. Então eu indiquei para eles, emprestei livro, indiquei umas atividades e ajudei eles a fazer retrospectiva com as suas respectivas equipes, e isso também foi muito legal porque permitiu, tipo, não só ler sobre as práticas, mas aplicar ou ver elas sendo os exercícios sendo usados. Também foi muito interessante. Então eu recomendo muito esse livro para quem se interessar pelo assunto. E outra coisa é que a retrospectiva pra gente é uma das partes mais importantes de métodos ágeis, né? Porque se jogar todo o resto fora, você tem que pelo menos ter retrospectivas, ter um momento de refletir e melhorar. Se você não tiver isso, aí você não sai do lugar, e a gente sabe que se você não sai do lugar... E é uma coisa que, como ela é constante, não tem fim, você sempre vai fazer retrospectiva, conhecer mais técnicas, conseguir inovar, conseguir mudar, é importante para não cair naquela mesmice do pessoal falar, pô, retrospectiva de novo, deixa eu pegar meu post-it. Então tem vários jeitos de como fazer isso, e o livro é super legal porque elas mostram meio que uma estrutura abstrata do que você tem que fazer, e aí você pode encaixar atividades quaisquer desde que você invente ali, você pode até inventar desde que ela cumpra a função daquela estrutura abstrata, que é bem legal. Legal. Uma ideia legal é não ficar repetindo sempre, né? Mesma técnica, mesma forma de facilitar. E é bom ter sempre, sei lá, uma ou duas pessoas na equipe que fique estudando isso, né? Pelo menos aqui na Lusoft a gente tem pessoas que têm interesse em fazer isso, e eles estão estudando para não ficar uma mesma pessoa sempre facilitando também as reuniões, porque eles começam a ficar chato também, né? Uma coisa que é legal, mas que se fala pouco, é a ideia de trazer facilitador externo. Então isso é uma coisa que, se vocês quiserem, a gente se oferece aí, para vir uma pessoa de fora que não conhece a equipe, não sabe quais são os problemas, não entende qual é o contexto, que está ali meramente para facilitar. Quer dizer, ela percebe simplesmente se aquilo é uma solução temporária ou tentar entender qual é a causa raiz. E obviamente ela vai vir com ideias diferentes, então jeitos de fazer diferentes, ideias novas, mesmo técnicas. Mesmo perguntas, né? Ela pode fazer perguntas, pelo fato dela não conhecer estar naquele contexto, ela pode fazer perguntas que a equipe não pensaria, mas que fazem eles pensarem sobre qual que é o problema de verdade que eles têm. Às vezes vem alguém de fora com uma visão sem pré-conceito daquilo e ajuda, né? Enxerga outros caminhos possíveis. Legal. Quem estiver assistindo, se também quiser ajuda para desenvolvimento de software, retrospectivas, facilitação, criação de projetos, métodos ágeis e etc. Falem com... Entre em contato. Pode falar com a gente. Legal. Bom, tem mais alguma coisa que vocês queiram adicionar? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Propaganda da Agilbits? Acho que a gente já fez bastante. Já fez bastante. Propaganda da Agilbits acho que já tem. Então eu acho que eu falei Agilcop em algum momento, mas acho que a gente não falou o que é Agilcop. Certo. Então a Agilcop é uma cooperativa que foi fundada essencialmente pelo professor Fábio Kuhn, professor Alfredo Goldman e alguns alunos que na época eram alunos de pós-graduação no IME, agora já estão devidamente graduados, pós-graduados, mas que foi agregando outras pessoas que estavam lá e que oferece então, os cursos de verão lá da USP de métodos ágeis e uns tantos materiais que estão no site da Agilcop, slides, artigos, dissertações, referências,
sobre vários assuntos de métodos ágeis. O site é agilcop.org.br, também é a Agilcop que organiza o Encontro Ágil desde de sua origem. Legal. Então, para quem for participar do Encontro Ágil, vem conversar, né? Que quiser tirar dúvidas ou conversar mais com o Hugo e com a Mari, venham, porque vai ser um evento justamente para isso, né? Vai ser um evento bem legal. Para conversar, para bater papo, trocar experiência. E a gente uma galera da BlueSoft vai estar lá também. Se quiserem vir conversar com a gente também, estamos aí para isso. Legal, então queria agradecer a participação de vocês e nós que agradecemos. Obrigado pelo convite. Muito legal. Legal. E se vocês puderem vir aqui visitar a BlueSoft, o ambiente é bem legal, viu? Beleza. Obrigado. Falou.